Assustada com o próprio pensamento, Jéssica se afastou um pouco, deitando-se em silêncio. Eu a assustei? Perguntou Russo, preocupado. Não, eu mesma me assustei. Não queria que parássemos. Respondeu ela sem olhá-lo. Sinto muito, Russo. Não acredito que está se desculpando. Não gosto de começar o que não posso terminar. Não se preocupe, eu já conhecia as regras antes mesmo de começarmos. Ele passou o braço por baixo do pescoço dela, puxando-a de leve. Não esperava que reagisse tão calmo, disse ela, surpresa. Que mais posso fazer? Alguém precisa manter a calma, e claramente essa pessoa não é você, provocou ele, mas com ternura. Jéssica o impediu de se afastar, tocando-lhe o peito. Sinto muito, Russo. Já percebeu quantas vezes você se desculpa? Eu sei, mas é que me sinto frustrada. Frustrada? É mesmo? Ele sorriu de lado, sarcástico. Nunca me senti assim antes. Não sei o que fazer. Um mergulho no lago resolveria. Mas, como isso está fora de questão, que tal contarmos as estrelas? Ela riu, encostando-se mais perto dele. Eu tive medo, Russo. Todas essas emoções são novas para mim, e... Você ficou assim apenas porque era eu quem a tinha nos braços. Como pode a idealista Jéssica Maciel se apaixonar pelo vilão Russo Braga, o homem que quer tomar as terras do seu pai? Disse ele com firmeza. Aquelas palavras doeram, mas ela sabia que eram verdadeiras. Se é assim que me vê, por que se importa comigo? Porque admiro o jeito como você encara a vida. Você luta pelo que acredita, e isso é lindo. Às vezes erra o alvo, mas tem tanta energia que faz o mundo à sua volta parecer pequeno. Não você, Ricardo. Um homem que fala a verdade, mesmo quando isso o prejudica, é raro. E sim, você estava certo. Eu me apaixonei por você. E isso me assusta. Jéssica. Ela colocou o dedo nos lábios dele, silenciando-o. Não quero mais falar sobre isso hoje. Só quero ficar aqui, com você. Russo beijou-lhe o dedo e a puxou para junto de si. Os raios prateados da lua iluminavam seus corpos entrelaçados. Ficaram assim, quietos, envoltos pelo som da água e das estrelas. Como é que se sabe quando é amor de verdade, Ricardo? Perguntou ela baixinho quando ele se levantou para religar o motor. Amor de verdade? Repetiu ele, voltando-se intrigado. Como é que a gente sabe que está apaixonado? Russo sorriu com doçura. Quando não há mais necessidade de perguntar se é verdade ou não. Porque nunca precisei me perguntar, soube desde o início. Não existe engano. Estar apaixonado é como flutuar nas nuvens. Ela manteve o olhar preso ao dele, sentindo o coração bater apressado, como se aquelas palavras tivessem o poder de desmontar todas as suas defesas. Havia sinceridade em cada sílaba que ele dizia, uma convicção calma e profunda. Flutuar nas nuvens, repetiu Jéssica num sussurro quase tímido. E quando o vento muda? Quando as nuvens se desfazem? Russo sorriu, inclinando-se um pouco, a expressão suave e terna. Então a gente aprende a voar sozinho. Mas se for amor de verdade, Jéssica, o vento sempre traz de volta o mesmo céu. Ela sentiu os olhos marejarem. O brilho prateado da lua refletia nas águas do lago, criando uma moldura mágica ao redor deles. Por um instante, o mundo pareceu caber inteiro dentro daquele silêncio. Russo passou o braço em torno dos ombros dela e a puxou de leve contra o peito. Talvez eu esteja aprendendo a voar, murmurou Jéssica com um sorriso trêmulo. Então não tenha medo de cair, ele respondeu, acariciando-lhe o rosto com carinho. Porque eu estarei aqui para te segurar. Eles ficaram ali, abraçados, sob o céu estrelado, sem pressa, como se o tempo tivesse parado para permitir que aquele amor, nascido entre promessas e incertezas,
encontrasse enfim o seu lugar. Jéssica estacionou a velha caminhonete dos Macedo em frente à Casa das Rações e entrou com um sorriso nos lábios, colocando a lista de compras sobre o balcão. Olá, Bill, tudo bem? Cumprimentou ele. Como vai, Jéssica? Afitou com ternura. Está cada dia mais bonita, não? Já apareceu alguém que conquistou seu coração? Ora, Bill, isso não há pergunta que se faça a uma moça, respondeu, corando. Bill gostava de brincar com ela. Havia 3 semanas que Jéssica saía com o Russo todas as noites, e embora não tivesse certeza sobre o rumo daquele relacionamento, estava se divertindo. Iam ao cinema, jantavam fora e cavalgavam sob o luar conversando longamente. Não havia mais palavras de amor nem encontros românticos no barco. Era como se tivessem feito um acordo silencioso de dar tempo ao tempo. O máximo que se permitiam era um beijo apaixonado de boa noite. O banco aceitara esperar até que os papéis da venda dos 20 alqueires ao amigo de Russo ficassem prontos, o que diminuiu muito a tensão entre eles. Russo agora não era mais o vilão da família Macedo, mas o herói da família. Enquanto esperava que Bill separasse os itens da lista, Jéssica perguntou casualmente: Alguma novidade, Bill? Os olhos do comerciante brilharam, prontos para compartilhar as notícias fresquinhas. A Casa das Rações era o ponto de encontro dos fazendeiros. Quem quisesse estar bem informado, bastava aparecer ali no fim da tarde. Olha, já ouviu falar da Lassen Empreendimentos, Jéssica? Pois elas estão querendo comprar terras nesta região. Estão oferecendo muito dinheiro para quem quiser vender. E alguém já aceitou? Ainda não. O povo daqui pode discordar em muita coisa, mas numa todos concordam. A Lassen não é coisa boa. Ainda bem, disse Jéssica, aliviada. Eu, pelo menos, fico tranquilo por não ter a hipoteca do meu sítio no Banco Nacional dos Fazendeiros. Por que diz isso, Bill? Porque eles provavelmente dariam um jeito de me obrigar a vender. Ela franziu o senho. O que quer dizer com isso? Você não sabe? Já ouviu falar em Russo Braga, o presidente do Banco Nacional dos Fazendeiros? Pois bem, dizem por aí que ele anda metido num negócio escondido com a Lassen. O quê? É verdade. E não é à toa que toda vez que o banco executa uma hipoteca, a Lassen aparece por perto pronta para comprar as terras. Tem certeza disso, Bill? Absoluta, Jéssica. E mais, às vezes, a Lassen arranja um comprador falso só para ninguém descobrir que ela está por trás da compra. Eu estou avisando todo mundo, não vendam nada a ninguém ligado a Lassen ou ao Sr. Braga, e desconfiem de qualquer bom negócio que apareça fácil demais. Jéssica colocou o dinheiro no balcão, agradeceu em voz baixa e saiu rapidamente em direção à caminhonete. 20 minutos depois, estava sentada à beira do açude da fazenda, sobre o velho salgueiro chorão. Tentava imaginar aquele pedaço de terra, cenário de tantos sonhos, transformado num dos loteamentos baratos da Lassen, com casas amontoadas como colmeias. Sabia bem como aquela empresa agia. Usava material de segunda, devastava o solo e deixava tudo improdutivo por anos. Por que, Russo? Murmurou com a voz embargada. Por que me enganou? Mas nenhuma resposta vinha. Ele estava no banco, e dentro de 1 hora esperava encontrá-la no barco para jantarem. Provavelmente tranquilo, sem imaginar o que ela havia descoberto. Desta vez, porém, Jéssica não se precipitaria. Deixaria que ele acreditasse que ela ainda era moça confiante e apaixonada. Primeiro, confirmaria a verdade. Telefonou para Luiz, o amigo de Russo, que supostamente comprara os 20 alqueires. Fingindo já saber de tudo, conseguiu que ele confessasse. Russo era o verdadeiro comprador das terras dos Macedo. Agora só faltava descobrir o motivo. Queria vendê-las a Lassen. A raiva e a frustração levaram Jéssica a pisar fundo no acelerador até chegar na marina. Sem hesitar,
subiu no barco dele. Russo estava diante do cavalete, dando os últimos retoques no retrato que fazia dela. A perfeição do desenho a deixou paralisada. Era como se ele tivesse captado não só seu rosto, mas toda a sua alma. Não queria que visse antes de eu terminar, disse ele, sem se virar. Parece pronto, murmurou, engolindo um nó na garganta. Não para olhos treinados. Faltam os detalhes finais. Ele pegou um pano para cobrir a tela. Não cubra, ordenou Jéssica, assustada com a própria firmeza. Ele a fitou, intrigado, mas obedeceu. Como passou o dia? Perguntou ela, forçando um sorriso. Bem, mas posso ver que o seu não foi dos melhores, respondeu Russo, observando-a com atenção. Pela sua postura rígida e esse olhar. De fato, ele a conhecia bem demais. Jéssica conteve as lágrimas. Foi um dia difícil. Não quero que se repita. Quer falar sobre isso? Talvez mais tarde. Então venha comigo, vou preparar o jantar. Ele sorriu. Quando eu era menino, minha mãe me dava sorvete para curar qualquer tristeza. Pena que não tenha um aqui. Jéssica sentou-se à mesa enquanto ele se movia pela cozinha, preparando uma salada e carne com cogumelos. Mas ela mal conseguiu comer. Cada garfada parecia amargar na garganta. Alguma vez plantou algo, Russo? Quer dizer, plantar mesmo? Não. Só fiz uns feijões brotarem no algodão quando era criança, respondeu rindo. Então talvez nunca entenda o que eu sinto quando vejo alguém brincar com a terra. Respondeu fria. Ele parou, desconfiado. O que está querendo dizer, Jéssica? Ela o olhou firme. Quero saber quando você decidiu comprar as terras do meu pai. Foi por isso que usou o Luiz? Russo ficou em silêncio. Depois perguntou apenas. Como descobriu? Soube que a Lassen está comprando terras e que seu tio é sócio deles. Vocês acham que podem enganar todo mundo, não é? Você acredita que eu queria vender as terras para Lassen? E não é verdade? Não! Russo afastou-se nervoso. Eu não estava comprando para eles. Mentira! Gritou ela levantando-se. Desde o início percebi que havia algo errado. Agora entendo. Ambição, ganância. Quis ser artista, mas precisava de um jeito de sustentar suas telas. Vai mesmo levar isso até o fim? Explodiu ele. Quantas fazendas você já tirou das mãos de famílias como a minha, hein? Jéssica, se eu quisesse prejudicá-los, teria deixado perderem tudo. Gritou de volta. Fui eu quem convenceu o banco a aceitar a venda parcial. Claro, assim você lucrava 2 vezes. Russo suspirou, exausto. Você é impossível. Devia escrever romances policiais. E você, não é? Um farsante completo, disse ela, erguendo o copo de vinho em direção à tela. Aqui está sua verdadeira obra, Russo. E atirou o líquido sobre o quadro. Não quero nenhuma lembrança minha na sua vida. O copo estilhaçou-se no chão. Ela virou as costas e saiu, o queixo erguido. Na manhã seguinte, Jéssica contou tudo à família. Seu pai ficou arrasado, decidiu cancelar a venda e jurou nunca negociar com a Lassen. Mas Jéssica e os gêmeos não se conformaram. Resolveram lutar. Divulgaram anúncios, falaram com os vizinhos e, como último recurso, planejaram pedir ajuda financeira aos irmãos mais velhos. Antes, porém, Jéssica foi até a cidade de Campos Verdes buscar conselhos com a irmã e o cunhado. Eu não posso acreditar nisso, disse Thales, o cunhado, depois de ouvir tudo. Conheço o Russo e o pai dele, sempre foram pessoas decentes. Também custei a acreditar, Thales, mas ele nem sequer tentou se justificar. E por acaso confessou algo que o comprometesse? Apenas perguntou se eu queria levar a situação até o fim. Isso é estranho, comentou Thales. O Russo sempre teve dinheiro, ele não precisa de negociatas. Jéssica ficou muda. Nunca imaginara que Russo pudesse ser rico. Então por que faria isso? Perguntou Sônia, a irmã. Talvez por ambição, respondeu Thales. Mas algo não encaixa. Vamos investigar. Sônia segurou a mão da irmã. Pode deixar, Jéssica. Vamos descobrir a verdade. Só prometa uma coisa, pediu Thales.
Fique calma e não diga a ninguém o que estamos fazendo. Se a Lassen souber que estamos investigando, eles apagam todas as pistas. Prometo. Jéssica assinou, aliviada por não estar mais sozinha. 10 minutos depois, Jéssica já estava na estrada principal de volta. Pisando fundo no acelerador, queria vencer os quilômetros o mais rápido possível. Como tudo na vida dos Maciel, a velha caminhonete também sofria os efeitos da crise e o motor começou a falhar. Os irmãos insistiam em repintá-la todo ano, quando na verdade o que precisavam era trocar o motor. Jéssica encostou no acostamento, pegou a caixa de ferramentas e abriu o capô. Tinha algum conhecimento de mecânica, mas depois de um exame rápido concluiu que sem a ajuda de Rafael não sairia dali. Fechou o capô e as portas, apanhou a bolsa e pôs-se a caminhar, lembrando-se de que o pai tinha um parente morando por perto. Telefonaria para o irmão pedindo que a buscasse assim que chegasse à fazenda do primo Leandro. Mentalmente traçou um mapa da região e suspirou aliviada ao ver que não precisaria andar mais do que alguns poucos quilômetros. Aquele trecho parecia tão deserto que seria um milagre conseguir carona. 15 minutos depois, porém, a situação mudou. Um fluxo de carros e caminhonetes tomou conta da estrada e Jéssica ficou curiosa sobre o destino de tanta gente. Com certeza não moravam por ali. Logo adiante viu os veículos estacionados ao longo da rodovia, em frente a uma casa de tijolinhos à vista, com canteiros de flores mal cuidados. Aproximou-se com cautela e encontrou um grupo grande de pessoas, a maioria rostos conhecidos, reunidas no gramado diante da varanda. Misturou-se à multidão e observou, com todos, os 3 homens que estavam no terraço, um deles com o microfone na mão. De repente, seu coração disparou. Logo atrás deles estava Russo Braga. Erguendo os olhos para a faixa pregada na porta, confirmou o que temia. Leilão. O Banco Nacional dos Fazendeiros estava leiloando os bens daquela família que não conseguia pagar suas dívidas. O homem do microfone testou o som, e no mesmo instante ergueu-se um murmurio de protesto. Perto de Jéssica, uma senhora idosa chorava desesperada, o rosto nas mãos, enquanto amigos tentavam consolá-la. O leilão começou. Atenção, senhores, vamos iniciar. As vaias cobriram a voz dele, que enxugou a testa com um lenço. Quero que saibam que gosto disso tanto quanto vocês, mas tem que ser feito, e vocês sabem por quê. Por quê? Alguém gritou. Porque não podem pagar o que devem. A quem? Berrou outra voz, arrancando aplausos. Escutem aqui, esbravejou o leiloeiro. Nada de confusão, os homens do delegado estão presentes e vão agir se for preciso. Quando os murmúrios cessaram, ele prosseguiu, começando por uma antiga mobília de quarto disposta ao lado da casa. Jéssica olhou para Russo. Sabia por que ele estava ali. Para fazer o serviço sujo do banco, garantindo que arrancariam o último centavo daqueles pobres fazendeiros. Por um instante, os olhares se cruzaram e ela notou que ele ficou rígido. Satisfeito, articulou, devagar, para que ele entendesse. Russo permaneceu imóvel. Jéssica ergueu o queixo desafiadora. Nunca se sentira tão furiosa. Ele era um traidor e ela o odiava por isso. Não é assim que se conduz um leilão, gritou o leiloeiro e Jéssica desviou a atenção para ver o que acontecia. 2 homens levaram uma penteadeira até a mulher em lágrimas. Ao lado dela já havia um armário e uma cama. Jéssica entendeu. A multidão estava comprando tudo por valores irrisórios e devolvendo à proprietária. Sem pensar 2 vezes, começou a aplaudir. Num instante, todos a imitaram. Parem com isso! O sujeito do microfone berrava em vão. Parem! Mas ninguém estava disposto a obedecer e ele teve de esperar alguns minutos até o alvoroço baixar. Por fim, anunciaram a venda das terras. O primeiro a dar um lance foi cercado por 2 fazendeiros locais e emudeceu. O leiloeiro insistiu.
e Jéssica viu, ao seu lado, um homem muito bem vestido, ladeado por 2 seguranças erguer a mão. Bastou 1 segundo para reconhecer o rosto. Era Harry Lassen. "Qual é o seu lance, senhor?" perguntou o leiloeiro. Lassen deu um passo à frente, sempre seguido pelos seguranças. "Ofereço... Cancele a venda!" gritou Jéssica, abrindo caminho até a varanda. "Cancele a venda, senhor! Esse homem é Harry Lassen!" No mesmo instante, a multidão entoou o coro. "Cancele a venda!" Inflamada pelo tumulto que provocara, Jéssica nem percebeu quando 2 policiais a empurraram para o terraço. Nesse exato momento, o leiloeiro anunciou: "O leilão está cancelado!" Mesmo furiosa, ela não conteve um sorriso. Quando ergueu as mãos para aplaudir, sentiu o frio das algemas fechando-se em seus pulsos. "Deixem a moça ir!" gritou um fazendeiro. "Ela não fez nada!" "Questão de opinião!" retrucou o delegado. "Desordem em público é crime." "Solte-a, delegado!" o povo rugiu. "Renato", disse Russo, aproximando-se, "se eu prometer levá-la embora agora, você a solta?" "Bem, não sei." "Sairemos em 10 segundos e eu garanto que ela vai se comportar." "Se fosse você, não arriscava", advertiu o delegado Renato. "Essa gente não vai deixar vocês levarem a moça, vai dar mais confusão." Ciente de que ele tinha razão, o delegado assentiu, e Russo saiu com Jéssica pela porta dos fundos. "Onde está seu carro?" perguntou já afastados. "Na estrada, a alguns quilômetros", respondeu seca. Notou um brilho divertido nos olhos dele. "Tem um primo aqui perto, ia à casa dele telefonar para o Rafael. A caminhoneta quebrou." "Então vou levá-la até a fazenda." "Não precisa. Prometi ao Renato que cuidaria de você. Vou cumprir. Não quero você na minha propriedade." Russo perdeu a paciência, segurou-a pelo braço, obrigando-a a encará-lo. "Agora escute, Jéssica. Vou deixá-la em casa, nem que tenha de amarrá-la ao banco do carro. Não vou permitir que você desgrace sua família." "Desgraçar a minha família?" "Exato. Seu pai já tem problemas demais para ainda ver a filha na cadeia. Vamos." Abriu a porta e esperou. "Quem você pensa que é para falar em desgraça, Russo Braga? Seu pai deve estar se revirando no túmulo com o que você e seu tio fazem no banco." Ele ligou o carro sem responder. As mãos crespadas no volante mostravam que ela havia acertado um nervo exposto. Jéssica decidiu ir além. "É irônico você me livrar das grades quando o que eu mais queria era vê-lo atrás delas." "Por favor, Jéssica, cala essa boca. Tá tornando tudo mais difícil." "Nada é fácil. Hoje, você e a Lassen perderam, e foi só o começo. Não imagina o que os espera." "Pare de ameaças." "Promessas, Ricardo. Não sou só eu de olho em vocês. Tem mais gente, inclusive meu cunhado, advogado." Assim que disse, lembrou da recomendação de Thales para ficar calada. Chegavam a uma bifurcação. Russo encostou. "Droga!" murmurou, batendo no volante. "Como você consegue ignorar o que houve entre nós?" Jéssica balançou a cabeça. "Não funcionou, Russo." "O que não funcionou?" "O seu plano. Beijos, jantares, conversa bonita. Achou que eu não veria. Subestimou-me." "Não, superestimei-a. Acreditei que aceitaria meu amor mesmo na pior das circunstâncias. Amava tanto que quis roubar as terras do meu pai? Não, amava tanto que eu tentei... Tentou o quê?" Russo a fitou, exausto, e ligou o carro. "Vou levá-la para casa." "Prefiro ir a pé." Jéssica desceu. Ele não a impediu, apenas deu de ombros e manobrou para voltar. Jéssica sentou-se à mesa da cozinha e releu pela 3ª vez o último aviso do banco. Desde que rompera com Russo, 1 semana, e falara com Sônia e Thales, tudo só piorara. Ninguém se interessara em comprar parte da fazenda. A irmã e o cunhado não traziam esperanças, e diante dela aquela carta era a prova maior do fracasso. 3 semanas, mãe!" explodiu, enquanto Eudora passava o café. "Marcaram o leilão para daqui a 3 semanas.
Seu pai diz que assim eles têm tempo de divulgar, estão no direito deles. Eles não têm direito a nada, bateu na mesa. Mas vão fazer e é isso que temos de encarar, Jéssica. Eudora pousou 2 xícaras e sentou. Parece que de todos, você é quem tem mais dificuldade de aceitar. E como posso? Papai está deixando as coisas acontecerem. É tão orgulhoso que ficou cego. Acha que ele deve pedir dinheiro emprestado aos seus irmãos? Por que não? Pagamos a dívida e com o tempo devolvemos cada centavo, com juros. Se seu pai não morrer antes, não é? Disse, mansa. Jéssica examinou o rosto envelhecido da mãe. Convença-o ele, mãe. Não. Concorda com ele? Não necessariamente. Sou mais fraca que seu pai. Sempre que olho esta casa e penso que vamos embora, sofro. Aqui estão as melhores lembranças da minha vida. Mas estas terras estão na família do seu pai há 100 anos. Significam mais para ele do que para qualquer um. Se Raimundo pode abrir mão, eu abro também. A decisão é dele. Jéssica balançou a cabeça frustrada. Não entendo, mãe. É simples. Quando se ama alguém, confia-se, a ponto de acreditar que essa pessoa sabe o que faz. Eu jamais serei tão condescendente. Eudora escolheu as palavras. Você sempre se considerou dona da verdade, Jéssica. Não será fácil dividir a vida com alguém. Um dia vai ter que ceder. Tem certeza de que não possui essa qualidade? As lágrimas arderam. Jéssica respirou fundo. Não sou e não serei submissa. Não é submissão. Em casa há decisões todo dia. Em muitas, seu pai confia em mim. Em outras, eu nele. Quando discordamos, vale a regra. Decide quem é mais afetado. E se a escolha não for a ideal, o amor nos faz seguir, sem ressentimentos. É isso que vai fazer? Sim. Eudora apertou a mão da filha. E agora vou dizer o que você vai fazer. Ficar quietinha, sem discutir com o seu pai. Mostre respeito. E no dia do leilão, nada de cena como a de hoje. Combinado? A calma firme da mãe era coragem pura. Jéssica assentiu. É tudo muito difícil. Estaremos aqui para amparar você. Está bem, vou tentar. Nos dias seguintes, Jéssica se jogou no trabalho. O entusiasmo antigo havia sumido, mas as tarefas não. Frangos, gado, verduras, para o mercado. Ironicamente, os maus tempos pareciam ter passado. A horta exuberante prometia a melhor safra, o preço da ração caíra e o gado estava em alta. E nada podiam vender, a fazenda estava embargada até o leilão. Jéssica já não era a mesma. Silenciosa, percorria tudo, ressentida com a passividade dos pais e dos gêmeos, Rafael e João. Pareciam aceitar o inevitável. Apesar da conversa com a mãe, ela não entendia como abaixavam a cabeça. Estava magoada e com raiva. Pela primeira vez em muitos anos, a família toda se reuniu na fazenda. Irmãos vieram de longe, com filhos e cônjuges, como se soubessem que os pais precisavam deles. Observando as irmãs com seus maridos, Jéssica reconheceu. A mãe tinha razão. Todas aprenderam a confiar e, quando preciso, ceder. Talvez fosse a hora de mostrar aos pais que ela também podia. Sônia e Thales já haviam acabado com as esperanças, nada podiam fazer por enquanto, e não comentaram o resultado da investigação no banco. Jéssica desconfiou que escondiam algo. De todo modo, o fato é que nada mudara. O leilão seria no dia seguinte, um sábado, e restava aceitar, como todos. Então, uma paz inesperada pousou sobre ela. A angústia e a revolta se dissiparam, dando lugar à serenidade. Podia não concordar com a decisão do pai, mas agora entendia as razões. Ela teria feito outra escolha, era diferente dele, mas o amava e confiava nele. Outras terras surgiriam, outras oportunidades. Com o coração partido, sentiu que se reergueria. Tinha o amor dos seus e a certeza de que lutara com todas as forças.
Era hora de deixar o ressentimento e amadurecer. À noite, todos se sentaram na grande sala de jantar. Com mesas extras, os 33 tiveram a última refeição em conjunto. Jéssica escolheu um lugar perto dos pais. Antes de sentar, abraçou Raimundo e o beijou na testa. Eu amo você, papai, e tenho orgulho de ser sua filha. Comovido, Raimundo pediu silêncio. Quero dizer algumas palavras. Sou fazendeiro, não padre. Serei breve. Engoliu em seco. Esta casa e estas terras estão conosco há mais de um século. Vivemos fartura e penúria, mas há algo mais importante do que tudo isso. Vocês. A voz tremeu. Nenhum alqueire vale as lembranças que eu tenho da nossa família. Aconteça o que acontecer amanhã, seguiremos unidos. Pausou, olhos marejados por toda parte. Pelo país, fazendeiros têm sido forçados a vender. Não é só trabalho perdido, é um modo de vida que morre. A mãe de vocês e eu ensinamos que trabalho árduo e perseverança levam ao sucesso. Não deixem de acreditar. Podemos perder as terras, mas mantemos nossos valores e a solidariedade. Forçou um sorriso. Agora é melhor tomar a sopa ou esfria. Jéssica enxugou as lágrimas. Levantou o copo. Um brinde a Raimundo e Eudora Maciel, os melhores pais e as pessoas mais maravilhosas que conheço. Entre risos, beijos e abraços, o tilintar dos copos trouxe de volta a alegria dos velhos tempos. Mais tarde, já na cama, Jéssica deixou as lágrimas caírem. Todos dormiam. Ao lado, as sobrinhas ressonavam. A lua entrava pela janela, ao longe um cão latiu. Chorou pelos mistérios da natureza, pelos sons familiares, pelo que perderia no dia seguinte e pelo que ganhara naquela noite. E chorou por Russo. Desde o dia em que atirara vinho na tela dele, se permitira sentir apenas rancor. Agora, junto com a nova clareza, percebeu quanta coisa sufocara. Como ele lhe fazia falta. A voz macia, o sorriso perturbador, o jeito de entendê-la melhor do que ela mesma. As mãos ternas, os lábios, os momentos de paixão, que jamais voltariam. Essas lembranças não combinavam com a imagem que fizera dele, mas eram reais. Raramente errava ao julgar as pessoas, e embora desconfiasse do papel dele no banco, apaixonou-se mesmo assim. Atordoada, entendeu entre lágrimas que a perda era maior do que imaginara. Deixara morrer um sentimento precioso sem sequer tentar salvá-lo. Por que não ouvir as explicações de Russo? Por que se contentara com as suas próprias respostas? Agora era tarde. Nem uma conversa seria possível. Russo Braga saíra de sua vida como a fazenda sairia no dia seguinte. Lutara pelas terras, mas não movera uma palha para salvar o amor. Vencida pelo cansaço, Jéssica finalmente adormeceu e mergulhou num terrível pesadelo. Estava se afogando e de distância havia um homem se aproximando para socorrê-la. Quando despertou, tinha o nome de Russo nos lábios. O leilão estava marcado para o meio-dia, mas às 11 horas, o gramado em frente à sede já se encontrava cheio de gente. Jéssica conhecia a maioria, fazendeiros locais, parentes e amigos. Todos haviam ido para demonstrar solidariedade ao velho Raimundo Maciel, e qualquer um podia ver que não estavam felizes com os acontecimentos daquela manhã. 15 minutos antes do meio-dia, Fernando Braga chegou. Um murmúrio correu pela multidão e Jéssica começou a ouvir aqui e ali comentários hostis ao diretor do DS. Ela prometera à mãe que não causaria confusões e pretendia comportar-se.
No íntimo, porém, seu lado rebelde torcia para que alguém, no meio de toda aquela gente, tomasse a iniciativa por ela. Romper o leilão podia não ser a solução definitiva, mas seria um ato de protesto, e certamente abriria os olhos de outras pessoas. Se todos lutassem, talvez um dia a própria política do governo em relação aos fazendeiros mudasse. Jéssica consultou o relógio e percebeu que estava quase na hora. Instintivamente começou a procurar Russo no meio da multidão e constatou, desapontada, que ele não viera. Precisava vê-lo, queria medir as próprias reações ao encará-lo e certificar-se de que não cometera um erro, mas infelizmente não teria essa chance. Tanto ela quanto os pais pretendiam sair da fazenda assim que tudo se resolvesse. Jéssica? Sônia a chamou e ela se virou, distraída. Venha comigo um instante. As duas se afastaram para um lugar mais sossegado e Sônia pousou a mão no ombro da irmã. Preciso da sua colaboração. Antes, quero que prometa fazer o que eu pedir. Jéssica a fitou, curiosa. Mas primeiro me diga do que se trata, Sônia. Não, insistiu a irmã categórica. Antes, a sua promessa. Mas é tão difícil assim confiar em mim, Jéssica? Ela pensou por alguns instantes e, lembrando-se da decisão da noite anterior, concordou. Afinal, quem entre todas as irmãs merecia mais crédito do que a doce Sônia? Está bem, o que é? Sei como é duro para você perder estas terras, meu bem, e sei também o quanto lutou por elas. Estamos todos muito orgulhosos da sua mudança de atitude e principalmente do brinde que fez ontem ao papai. Ambos provam que está amadurecendo. Mas tem sido difícil. Eu concordo, querida. Entretanto, hoje preciso de um favor especial seu. Há muitas coisas que você ainda não sabe, mas logo vai descobrir. O que, por exemplo? No momento certo você saberá. Isso não é justo! Protestou Jéssica. Jéssica! Está bem, Sônia. Ela se esforçou para manter a calma. Continue. Ninguém quer magoá-la, lembre-se disso. Se não contamos nada, é porque, melhor do que todos nós, você sabe como é difícil manter-se de boca fechada, não é? Jéssica concordou com um gesto, impaciente. Estou cada vez mais confusa. Não importa, logo tudo ficará claro. Mas é preciso que você não crie confusão. Promete ficar quietinha? Jéssica hesitou. Silvia escondia alguma coisa. Ela já suspeitava disso desde que a irmã e Thales haviam chegado à fazenda. Ainda assim, decidira colaborar e, mesmo magoada, aqueceu. Pode contar comigo. Mamãe já tinha me pedido e eu não pretendia armar confusão. Você é maravilhosa, Jéssica. Sônia a abraçou com ternura e se perdeu no meio da multidão. Naquele instante, uma voz no alto-falante anunciou o início do leilão. O povo se aproximou da varanda e Jéssica se juntou a eles, sentindo um nó na garganta. O locutor descreveu a casa e a propriedade, explicando que apenas elas seriam leiloadas. Os móveis, assim como a caminhoneta e o trator, continuariam com a família. Por fim, anunciou uma quantia que lhe pareceu razoável e aguardou a primeira oferta. Ninguém se manifestou, e Jéssica buscou o rosto do pai, notando, surpresa, que Raimundo Maciel parecia tranquilo. Depois de alguns segundos de silêncio, alguém gritou perto dela, oferecendo um preço muito inferior ao inicial. Jéssica se virou e reconheceu no mesmo instante o homem. Era um dos seguranças que acompanhavam Harry Lassen no dia do outro leilão. O homem do alto-falante aceitou o lance e propôs outro. Todos permaneceram mudos até que uma voz soou bem alto. Era Billy, o dono da Casa das Rações. Ofereço o dobro, gritou, erguendo as mãos. Você não pode aumentar tanto assim, protestou o leiloeiro irritado. Não, retrucou Billy ironicamente. Quem vai me proibir de valorizar a fazenda do Maciel? Antes que o leiloeiro respondesse, a multidão aplaudiu e alguém gritou lá de trás. Ei, Billy, a sua oferta mais 20 mil. Parem com isso,
berrou o locutor, já vermelho. É contra a lei dar lances maiores do que as próprias posses. Triplico a última oferta, disse outro fazendeiro, ignorando o descontrole do leiloeiro. Jéssica reconheceu todos como amigos da família e, percebendo que tumultuavam de propósito, sorriu exultante, mirando o pai. Os olhos do velho Maciel brilhavam tanto quanto os dela, embora ele não sorrisse. Em poucos instantes a confusão cresceu. A cada minuto surgia um lance ainda maior, e o locutor ficou sem ação. Finalmente, derrotado, passou o microfone a Frederico Braga, que estava ainda mais irritado. Vocês vão se dar mal se continuarem desse jeito. Vão mandar processar todo mundo. Ninguém aqui tem medo de você, Fernando Braga, bradou Billy, soltando uma gargalhada. Pois deveriam. A ameaça foi a gota d'água. A multidão avançou e, se não fosse por Raimundo Maciel, teriam dado uma surra no banqueiro. Afastem-se todos, ordenou o velho Maciel, colocando-se à frente de Fernando Braga. Ninguém vem à minha fazenda para destilar ofensas, nem mesmo a um verme como Fernando Braga. Todos pararam na hora, e ele prosseguiu. Assim está melhor, pessoal. Vocês são os melhores amigos que tenho, e quero agradecer pelo que fizeram hoje aqui. Eles não fizeram nada, retrucou Fernando Braga. Este leilão vai até o fim, pode apostar, Maciel. O som de uma sirene desviou a atenção de todos para um carro da polícia que acabava de chegar. Jéssica ficou na ponta dos pés, mas não conseguiu ver o que se passava. Ainda bem que a polícia chegou, comentou uma senhora ao lado dela. O que está acontecendo? Jéssica perguntou. O delegado desceu do carro e junto com ele há mais alguém. Espere, é Russo Braga. O coração de Jéssica disparou e quando a multidão se abriu para deixá-los passar, Russo aproximou-se lentamente, quase esbarrando nela. O que veio fazer aqui? Indagou, segurando-o pelo braço. Solte-me, Jéssica. Por que está aqui? Insistiu. Seus olhares se encontraram, e por um instante ela julgou ver mágoa nos olhos dele. Não acha um pouco tarde para perguntas? Respondeu amargo, antes de virar-se e seguir para o terraço. O delegado ergueu as mãos pedindo silêncio, e pouco a pouco todos se acalmaram. Jéssica queria olhar para o delegado, para os pais e para os irmãos, mas seus olhos não conseguiam se desprender do rosto de Russo, que também a fitava com expressão indefinida. Quero informar que este leilão está cancelado, anunciou o delegado, e mais, quaisquer vendas feitas através do Banco Nacional dos Fazendeiros ficam adiadas temporariamente. Você não tem esse direito, Fernando Braga protestou. Quem pensa que é? Procurador da Justiça, disse o delegado, mostrando um documento. Quem discordar do que eu disse pode ler esta ordem do juiz. Fernando Braga arrancou o papel das mãos dele, e à medida que lia foi ficando muito pálido. O senhor pode nos dizer o que está acontecendo, delegado? Quis saber Billy. Bem, Billy, ainda não posso adiantar tudo. O que posso dizer é que o Banco Nacional se envolvia em negócios sujos, burlando a lei. Ele se voltou para Fernando e disse, agora com licença, tem alguns assuntos para tratar com este senhor. Vai prendê-lo! Alguém gritou ao vê-lo afastar-se com o banqueiro. Leve o outro Braga também, delegado, sugeriu outra voz. O delegado se voltou com um olhar severo. Vocês não sabem o que estão dizendo. Mesmo sobrenome não é mesmo caráter. Se alguns aqui forem beneficiados com o impedimento das negociações do Banco Nacional, saibam que isso foi graças a Russo Braga. Deviam agradecê-lo, não acusá-lo. Jéssica fechou os olhos, incapaz de encarar Russo. Não sabia ainda exatamente o que acontecera, mas tinha certeza de uma coisa: enganara-se a respeito do homem que amava. Voltem para suas casas agora, continuou o delegado. Mas antes, aconselho que apertem a mão deste homem, apontou para Russo. É um mínimo que ele merece.
Jéssica sentiu a mão de alguém no ombro e virou-se com os olhos marejados. Vamos para dentro, querida, sugeriu Silvia, ao vê-la transtornada. Não, Silvia. Não adianta falar com o russo agora, ele não vai ouvir, está magoado. Você sabia, não é? Todos nós sabíamos, meu bem. Há quase 3 semanas. Mas por quê, Silvia? Por que não me contou? Eu não podia. Era preciso manter segredo e não tínhamos certeza se você conseguiria, especialmente depois do que fez naquele leilão, Jéssica. Se Fernando Braga desconfiasse da investigação, daria um jeito de escapar da nossa armadilha. Investigação? Sim. Há meses ele vem sendo observado. A mãe do russo desconfiava de que, desde que assumiu a presidência do banco, Fernando Braga manipulava dinheiro de forma irregular. A lista de transações ilícitas é tão longa e complexa que nem eu entendo tudo. Russo resolveu assumir um cargo no banco para verificar se as suspeitas da mãe eram corretas. Talvez sentisse que devia isso ao pai. Quando descobriu as tramóias, entregou o caso às autoridades que aguardaram o momento certo para indiciar Fernando Braga e a Lessing Empreendimentos. Infelizmente, esse tipo de flagrante leva tempo. Jéssica ouviu em silêncio o que deveria ter percebido sozinha. A peça que faltava, murmurou. Como? Desde o início, procurei uma razão para o russo trabalhar no Banco Nacional, mas jamais imaginei que ele queria desmascarar o tio. E foi por isso que o achara diferente das pessoas naquela festa na casa de Fred. Russo a levara muito perto da verdade, e ela não quis ver. Não se culpe assim, Jéssica. Suas conclusões foram compreensíveis, consolou Sônia. E por que o russo quis comprar nossos 20 alqueires? Se sabia que o tio seria pego, por que tentou nos ajudar? Ele não tinha certeza de quando o Fernando seria indiciado. Quis evitar que a fazenda fosse a leilão. Seria uma briga feia. Mas por quê? Respeito pelo papai, talvez. Ou por sua causa. Isso você mesma vai ter de perguntar a ele. Jéssica forçou um sorriso amargo. Russo não parece querer me ver, disse, olhando-o quando ele seguia para o carro do delegado. Espere um pouco, Jéssica, depois vá procurá-lo. Quanto tempo? 1 século? 1 semana será o suficiente. Sinto-me como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Silvia tirou um lenço do bolso e entregou-o a Jéssica. Lembre-se, querida, você conseguiu o que mais desejava no mundo, a fazenda. Papai ainda deve o dinheiro do empréstimo, mas agora terão tempo suficiente para quitá-lo, enquanto as autoridades continuam as investigações. É a sua chance de sair vitoriosa de tudo isso. Sim, a fazenda estava a salvo. E ela ainda podia contar com o amor da família, que naquele instante comemorava o acontecimento com uma alegria que só ela não conseguia partilhar. Sentia-se feliz pelos pais, mas no íntimo era como se estivesse vazia. Russo fora embora para sempre, e ela era culpada. Possuía as terras que tanto amava, mas perdera Russo, e com ele, sua felicidade completa. O que está fazendo, querida? Silvia perguntou ao encontrar Jéssica abaixada junto a um dos canteiros da horta. Verificando se não há pragas, respondeu sem entusiasmo. Mas que trabalho estafante! Não é à toa que anda tão abatida ultimamente? Faz isso sempre. Sim, é preciso. Ou as malditas lagartas comem as verduras antes que eu perceba. E tá tudo bem? Silvia inclinou-se, curiosa. Jéssica levantou-se, afastando o cabelo da testa com o dorso da mão. Levando em conta o descuido em que se encontra essa horta, posso dizer que sim, Silvia. Para mim tá maravilhosa, Jéssica. Olha só aqueles pés de alface. Apontou para um canteiro exuberante. Mas às vezes me sinto desanimada. Seria muito mais prático pulverizar tudo com veneno ou usar adubos químicos. Se quero realmente ajudar João e Rafael, deveria deixar de perder tanto tempo com isso. Eles já têm trabalho demais. Não desanime, Jéssica, disse Silvia com ternura.
notando os olhos tristes da irmã. Você sempre amou esse lugar. Se há algo que aprendi nas últimas semanas é que nem sempre o certo é aquilo que eu acho que é. Silvia franziu as sobrancelhas. Por quanto tempo pretende se punir pelo que já passou, Jéssica? Até ter certeza de que aprendi a lição. Acha fácil esquecer o quanto eu fui tola em relação a Russo, ou o fato de que sou tão teimosa que a própria família não confia em mim? Minha nossa, Jéssica, onde está aquela mulher otimista e cheia de energia que conheço? Essa mágoa não a levará a lugar nenhum. Você nunca se deixou vencer antes. Não é hora de fraquejar agora. Vá em frente, menina. A última vez que eu fiz isso, perdi o homem que amava, murmurou com os olhos marejados. Então, lute pelo que quer, Jéssica. Jéssica sentou-se no chão, desanimada. O problema é que perdi a confiança em mim mesma, Silvia. Tenho medo de piorar tudo ainda mais. Silvia a observou por alguns instantes, indecisa se dizia o que pensava. Por fim, arriscou. Na verdade, acho que você nunca confiou de verdade em Russo. Chegou a duvidar que tenha acreditado, de fato, na sinceridade dos sentimentos dele por você. Isso não é verdade. Russo se importou comigo. Ele gostava de mim. É mesmo? E será que ele compreendia o seu amor por esta fazenda? Claro que sim, Silvia. Russo também sabia que você é impulsiva, idealista e teimosa. Só se fosse cego não notaria. E mesmo assim ele escondeu certas coisas e levou adiante o plano, não foi? Sim, você sabe que sim. Jéssica estava prestes a explodir. Por que, Jéssica? Silvia olhou-a com seriedade. Eu não sei. Jéssica começou a chorar desesperada. Talvez ele nunca tenha gostado de mim. Não é isso que você quer provar? Silvia tirou um lenço de papel e entregou à irmã. Ou talvez você não tenha analisado bem a situação. Nem todos têm a sua frieza racional, Silvia. A irmã sorriu, sentando-se ao lado dela. Então, deixe-me ajudá-la. Você disse que Russo a estimava, a compreendia, mas não contou suas verdadeiras intenções no banco, certo? Certo. Pois bem, isso significa que ele confiou em você o bastante para acreditar que, quando tudo viesse à tona, você o perdoaria. Achou que o que havia entre vocês era forte o suficiente para resistir a qualquer obstáculo. Mas Russo não me procurou mais desde o dia do leilão, Jéssica argumentou, tentando acreditar nas palavras da irmã. E estava furioso naquela manhã. É evidente. Afinal, não foi ele quem errou. Mesmo com alguma razão, Jéssica, foi você quem não confiou nele. Oh, Silvia, o que devo fazer então? Isso é com você. Tenho certeza de que, se refletir com calma, encontrará a resposta. Jéssica esboçou um leve sorriso. Silvia estava certa. Sempre fora uma lutadora, não iria desistir agora. Por que você tem que morar tão longe? Perguntou mais tranquila. A irmã a abraçou com carinho. Porque o amor faz as pessoas agirem das formas mais inesperadas, Jéssica. Mas volto no Natal, e até lá espero que tenha alguma notícia importante para me contar. Quando volta para a Irlanda? Vim justamente para me despedir. Arthur e eu partiremos daqui a pouco para São Paulo, onde pegaremos o voo. Vai me escrever, não é? Prometo. Jéssica sorriu e pegou o maço de lenços papel que a irmã ofereceu. 2 horas depois, Jéssica chegou à marina e seu coração afundou. O barco de Russo não estava ancorado. Seu Álvaro, o senhor sabe para onde o Russo foi? Ela perguntou ao velho professor aposentado, dono do veleiro ao lado. Não tenho certeza, menina. Por aí pelo lago, imagino. Ele coçou o queixo. Mas você não costumava usar cabelo curto? Aquela era minha irmã Wanda, professor. Eu sou Jéssica. Ah, agora me lembro. Você é uma das filhas dos Maciel, não é? A única da turma que conseguia tirar 10 nas aulas práticas de botânica. Essa mesma, seu Álvaro, Jéssica respondeu, aflita. O senhor não tem ideia para que lado o Russo pode ter ido? O velho olhou para a imensidão tranquila do Lago Azul.
Bem, ontem à noite o barco dele estava ali, mas hoje de manhã, quando me levantei... Eu preciso encontrá-lo, Jéssica interrompeu sem perceber. Briguinha de namorados? O professor comentou com um sorriso maroto, notando a ansiedade nos olhos dela. Jéssica mordeu o lábio e apenas assentiu. Ele costuma ir para aquele lado, disse o velho, apontando para o leste. Mas o lago é grande, menina. Difícil saber exatamente onde está. Vai nadando até lá? Oh, não, seu Álvaro. Vou até a praia ver se consigo alugar um barco. Pode usar o meu, se quiser. Jéssica olhou para o enorme veleiro e sorriu sem graça. Obrigada, mas eu jamais conseguiria conduzir um monstro desses. O professor soltou uma gargalhada. Estou falando do meu bote a motor, mocinha. Se pudesse, eu mesma a levaria até o Russo, mas preciso terminar de consertar estas velas. E... o senhor acha que eu consigo ir sozinha? Perguntou, insegura. Claro que sim. Venha, vou lhe ensinar a ligar o motor. É simples, você vai ver. Jéssica estava apavorada, mas desde que decidira enfrentar Russo, sabia que nada a deteria, nem mesmo o medo que sempre tivera daquelas águas profundas. 10 minutos depois, já estava em pleno Lago Azul, num pequeno bote de alumínio. Com as mãos firmes no leme, seguia lentamente na direção indicada pelo velho professor. Quase 1 hora se passou e nem sinal do barco de Russo. Por que não esperei por ele na marina? Pensou frustrada. Porque não conseguiria. Jéssica nunca fora do tipo que esperava. Quando tomava uma decisão, agia, sem pensar 2 vezes. Além disso, se o procurasse em terra, Russo poderia simplesmente ignorá-la. No meio do lago, isso seria impossível. Seguia tentando se convencer de que logo o encontraria. Passou por várias embarcações, mas nenhuma era a dele. O sol já começava a se pôr quando decidiu voltar. O cansaço e o medo se misturavam, mas a ideia de pisar novamente em terra firme trouxe algum alívio. Foi então que o motor engasgou. Falhou e morreu. O silêncio sobre as águas era quase assustador. Jéssica tentou ligar novamente, puxando a cordinha como o professor lhe ensinara. 1, 2, 3 vezes. Nada. Olhou para o galão de gasolina. Vazio. Ao lado dele, um remo quebrado. Droga, seu Álvaro! Onde foi parar o outro remo? Mas não havia outro. Nem gasolina, nem um único barco à vista. Sentiu o desespero subir como uma maré. Mais uma vez, havia agido por impulso. O tempo passou. O sol já tocava o horizonte quando avistou ao longe uma embarcação. O coração deu um salto. Era o barco de Russo. Jéssica começou a acenar, gritar, mas ele não a ouvia. A distância era grande demais. Respirou fundo, tirou os sapatos, arregaçou as calças, segurou a boia que o professor insistira para que levasse como almofada e, sem pensar, atirou-se na água. Coragem, Jéssica! Murmurou, sentindo o choque da água fria. Bateu os pés com força e começou a nadar. O medo deu lugar à determinação. O lago deixou de ser ameaça e tornou-se desafio. Nadou até sentir o corpo doer, parou um instante para respirar e voltou a nadar. Cada braçada era uma promessa. Quando faltavam poucos metros, ouviu um som de algo caindo uma água, e logo depois, uma voz familiar ecoou. Fique onde está, Jéssica. Estou indo até aí. Ela ergueu o rosto. Russo vinha ao seu encontro cortando as águas com vigor. Em segundos, estava ao seu lado. Você está louca! Ele exclamou, segurando-a firme. Eu precisava te ver. Ele a ajudou a subir no barco. Molhados, ofegantes, ficaram frente a frente. Você também está todo encharcado, ela disse, tentando sorrir. Devia trocar de roupa. Primeiro você vai tomar um banho quente, respondeu ele ainda com o olhar tenso. E por que acha que preciso de um banho? Porque tá tremendo, Jéssica. Uma ducha vai te aquecer. Sem forças para discutir,
deixou-se conduzir até o banheiro do barco. Encostou-se na parede enquanto ele abria o chuveiro. Pronto, Russo disse, voltando-se para ela. Agora tire essas roupas e entre. Jéssica fez que não com a cabeça. Não posso, murmurou num fio de voz. Ele respirou fundo. Tudo bem, disse por fim, com um olhar indecifrável. Eu já tô indo. Russo parou de acariciá-la. Seu olhar, antes intenso, suavizou-se. Ele segurou Jéssica pelos ombros, afastando-a apenas o suficiente para ver seu rosto. Jessie, murmurou, como se o nome fosse um pedido. Você tem certeza do que está dizendo? Ela assentiu devagar, os olhos úmidos brilhando à luz suave do quarto. Nunca tive tanta certeza na minha vida, Russo. Não quero mais perder tempo com medos ou dúvidas. Quero você, quero essa vida ao seu lado. Russo respirou fundo, como se aquele momento fosse maior do que tudo o que já vivera. A ponta dos dedos percorreu o contorno do rosto de Jessie, parando no queixo delicado. Eu esperei ouvir isso de você mais vezes do que gostaria de admitir. Achei que tinha perdido tudo, a confiança, o amor, você. Jéssica cobriu as mãos dele. Fui eu quem quase perdeu tudo, Russo. E só agora percebo que as nossas diferenças não são um muro, são uma ponte. Eu quero atravessar essa ponte. Contigo. Ele inclinou a testa contra a dela, fechando os olhos por um instante. Casar com você seria o único investimento do qual eu não esperaria retorno, Jessie. Porque não seria negócio, seria destino. Os olhos dela se encheram de lágrimas novas, mas dessa vez eram de alegria. Então diga que aceita. Russo sorriu, finalmente deixando que a dureza nos traços cedesse. Aceito, Jéssica Maciel. Aceito casar com você. Aceito construir algo que nenhum banco pode avaliar nem tirar. Ela soltou um riso nervoso, um soluço misturado com esperança. Eu te amo, Russo. E eu amo você, Jessie, desde o primeiro dia em que te vi. Jéssica encostou o rosto no peito dele, sentindo as batidas do coração. Ali, naquele quarto iluminado pela luz suave, não havia mais leilão, nem dívidas, nem rancor. Havia apenas dois corações dispostos a recomeçar. Estou cansada demais, Russo. Mal consigo ficar em pé e minhas mãos estão muito trêmulas. Ele a fitou preocupado e, após um segundo de hesitação, desabotoou um a um os botões da blusa dela, tendo o cuidado de não abri-la. Em seguida, desceu a mão até o zíper da calça e abaixou-o. Pode se arranjar sozinha agora? Indagou com voz abafada. Acho melhor, foi a resposta de Jéssica. 15 minutos depois, ao sair do banheiro vestindo um abrigo branco que Russo deixara ao lado da toalha, o encontrou na cozinha colocando um prato fumegante sobre a mesa. Tome a sopa, Jessie. Ele falou como se ela fosse uma criança. Ela lhe fará bem. Ainda tremendo de frio, Jéssica sentou-se e esperou que ele fizesse o mesmo antes de experimentar o minestrone. Tá delicioso, Russo. Aprendeu a fazê-lo na Itália? Indagou, apenas para puxar conversa. Não, Russo respondeu secamente. Jéssica queria dizer-lhe mais. Confessar que o amava e que havia se arriscado para vê-lo, que vencera o medo da água só para estar ao lado dele. Mas cada vez que abria a boca, a coragem lhe faltava e ela a enchia com outra colher de sopa. Quando finalmente esvaziou o prato, Russo perguntou: Sente-se melhor? Sim, ela respondeu, evitando encará-lo. Não está mais com frio? Não. Nem trêmula? Jéssica negou, balançando a cabeça de um lado para o outro. Muito bem. Ele encostou-se na cadeira e a fitou seriamente. Então agora posso lhe dizer o que penso a seu respeito. Você é a pessoa mais maluca que conheci em toda a minha vida.
O que deu na sua cabeça para vir nadando até aqui, Jessica? Eu queria vê-lo, Russo. Ela confessou, sem coragem de olhá-lo. Mas a gasolina do meu barco acabou. E não podia esperar até que eu voltasse? Havia necessidade de pegar um barco? Jessica ergueu os olhos para ele, tentando ignorar tanta indiferença. Eu precisava falar com você. Resumindo, você continua a criatura impulsiva de sempre. Será que nunca vai aprender a medir as consequências antes de agir, Jessie? Acho que não. Ela admitiu, baixando o olhar novamente. Eu tento mudar, Russo, mas quando dou por mim as coisas já aconteceram e eu não consigo impedi-las. Uma bela justificativa. Acho que nunca serei diferente, Russo. Sempre penso o pior antes de conhecer a realidade dos fatos. Muitas vezes acabo ferindo as pessoas que amo com o meu gênio. Ela forçou-se a encará-lo. Foi o que fiz com você, não foi? Russo não respondeu, mas seus olhos revelavam o quanto a havia magoado. Não parecia mais aborrecido, apenas triste. Será que a perdoaria algum dia? O que dói, ele falou depois de um breve silêncio, é não ter merecido sua confiança, Jessica. Não acontecerá de novo, eu prometo, Russo. Nunca mais duvidarei de você, não importa o que me diga ou faça, mesmo que me expulse do seu barco nesse exato momento. Isto seria bem mais o seu estilo do que o meu, ele observou com amargura, livrando-se da mão de Jessica. Sinto muito, Russo. Muito mesmo. Por ter sido tão imatura. Por não ter acreditado em você e por ter acabado com os seus sentimentos por mim. E sente ter jogado vinho no quadro? Sim, claro. Jessica sussurrou com o coração apertado e piscou com força, procurando conter as lágrimas. De repente, Russo ficou em pé e, num gesto inesperado, estendeu-lhe a mão. Jessie levantou-se também, mas suas pernas ainda estavam trêmulas. Tinha medo de sentir esperança, de tocá-lo e ser rejeitada como há pouco. Quando finalmente criou coragem e roçou-lhe as pontas dos dedos com os seus, sua mão foi envolvida no calor da paixão. Em silêncio, ele a conduziu até seu quarto, onde adiantou-se para acender as luzes. Em seguida, tomou-a pelo braço e aguardou para ver a reação de Jessica. Dominando a parede sobre a cama de casal, estava o quadro que fizera dela. O impacto da visão fez os olhos de Jessica encherem-se de lágrimas outra vez, só que desta vez ela não lutou para reprimi-las. Russo havia restaurado e mandara emoldurar. Mas por quê? Por que o colocar ali depois de tudo que tinha acontecido entre nós? Jessica olhou para Russo buscando uma resposta. Por algum tempo, pensei que esta seria a única lembrança que me restaria de você. Oh, Russo! Ela não se conteve e atirou-se nos braços dele, enterrando o rosto naquele peito acolhedor. Você pode me ter inteira, Russo. Inteirinha. Para sempre. É uma oferta, por acaso? Uma proposta. Ele riu, abraçando-a ainda mais forte. Que pena! Achei que estava me dando uma chance de seduzi-la. Terá a vida toda para fazê-lo, Russo. Eu lhe darei mais chances do que qualquer homem poderia desejar. Como bom banqueiro que sou, acabo de reconhecer um ótimo negócio. Russo murmurou, acariciando a pele quente e macia de Jessica. Significa que se casará comigo? Ele indagou. Você precisa me convencer com um beijo. Jessica sentiu-se invadida de uma onda de paixão que jamais havia experimentado antes e beijou-o demoradamente, como se todo o amor que guardara até aquele momento transbordasse em seus lábios. Eu te amo, Russo. Tem certeza? Ele perguntou com um leve sorriso, os olhos brilhando. Vou até me esforçar para ser menos impulsiva. Bem, creio que isso não será necessário. Basta que saiba amar um artista. Estavam muito próximos da cama e, por alguns instantes, ambos a fitaram sem coragem de dar o próximo passo,
Finalmente, Russo segurou a mão de Jessica e a conduziu para fora do quarto, subindo até o convés onde a luz da lua refletia nas águas calmas do lago. Lá, ele a obrigou a encará-lo. Vamos agir passo a passo, Jessie. Nada de ações impetuosas, está bem? Jessica concordou com um sorriso tímido, e ele prosseguiu. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que não sou mais um banqueiro. Minha missão no Banco Nacional era apenas desmascarar o meu tio. Segundo, você, sendo como é, não pode me prometer nada porque sabe que não cumprirá.